Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Vamos a uma meditação no Provérbios, de capítulo 17, a partir do versículo 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará mal da sua casa. Nos dá o exemplo aqui da semeadura. Semear é lançar semente na terra. O que você plantar é o fruto que irá colher. Ninguém planta maçã e colhe goiaba. Como que se faz o mal, principalmente a quem lhe faz o bem, só colherá o mal. E sobre sua casa. Isso pode entrar até a descendência, como pais, filhos, netos, até que se quebre com um arrependimento e, tendo o perdão de Deus, começa a mudar a situação, mediante a mudança de atitudes. Nós precisamos mudar. O versículo 14 diz assim: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas ou discórdias. Para se começar um desentendimento, basta uma palavra colocada errada, falada no momento errado, principalmente sem pensar. O versículo 14 fala que é como abrir uma represa. Basta uma fenda. O nosso agir deve ser monitorado por nós mesmos. É muito difícil, mas muito necessário. Hoje, principalmente, a impressão que dá é que as pessoas engoliram uma granada prestes a soltar o pino que a trava. Cabe a nós, que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a Jesus e seguir o seu exemplo, sendo ponderado. O versículo 15 diz assim: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Uma pessoa perversa que só faz o mal não tem justificativa, porque mesmo sem conhecer a palavra de Deus, o homem sabe, assim no geral, o que é bom e o que é ruim. Essa mesma pessoa vê o justo com condenação. Tanto um como o outro caso, Deus condena. É abominável, insuportável para Deus. Devemos tomar muito cuidado com isso, a desagradar a Deus dessa maneira. O versículo 16 diz: de que serviria o dinheiro na mão do insensato ou tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Não se compra a sabedoria, nem se obtém por alguma fórmula, mas sim com o entendimento da palavra de Deus, pedindo para o Espírito Santo, sendo correto de coração. Deus concederá sabedoria. A exemplo de Salomão, que com o coração voltado a Deus, ele pediu e Deus concedeu a sabedoria a ele. Ele pode fazer isso para nós também. Mas temos que ter o coração voltado a ele, às coisas dele. O versículo 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Bem claro, né? Deve-se cultivar uma amizade sincera, porque na angústia, quando nos achamos nas dificuldades, teremos um apoio, alguém de fato, verdadeiramente do nosso lado. O versículo 18 diz: o homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. Esse versículo nos dá um alerta, como em Provérbios 6, do 1 ao 5, que diz para pensarmos muito em ser fiador. Devemos saber que é como se nós fizéssemos a dívida.
ou teremos dor como de parto, caso a pessoa não pague. Na verdade, o não também se usa para certa tranquilidade. Vamos ver aqui em Provérbios 6, que fala sobre fiador. Diz assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, fazei isso. É um conselho que a palavra dá. Filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Isso se você for fiador e ele não vier a cumprir a dívida que seria dele, mas você fiou. Livra-te, no versículo 5, livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Olha o conselho que a palavra nos dá. Isso é muito sério, porque muitas vezes nós teremos que tirar o pão da nossa boca para poder dar para outro. E não que isso seja errado completamente, mas nós devemos pensar bem em fiar, se nós temos realmente condições de arcar com isso. Há várias outras maneiras de ajudar alguém. A principal é orar, e de preferência com Ele, e confiar que Deus é o nosso refúgio. Ele resolve, e em tudo Ele nos ensina, como Ele está nos ensinando agora, com esta prudência. O versículo 19 diz assim: O que ama a contenda ama o pecado, e o que faz alto a sua porta facilita-lhe a queda. A discórdia, cedo ou tarde, conduzirá ao pecado. Por isso, o versículo 14 diz aqui, que fala sobre nos afastar ou nem começar, ou faz alto a sua porta. É uma figura de linguagem. Quanto mais alto, mais facilita a queda. E o versículo 14, como eu já li, que nos diz: como abrir a represa, assim é o começo da contenda. Desista, pois, antes que haja rixas. E no versículo 20 nos diz assim: o perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre venha cair no mal. Língua dobre significa falar mal do próximo. O que age com perversidade não consegue ver o bem em nada. E língua dobre é aquele que fala mal do seu próximo, mesmo sem ele ter fazendo ou ter feito. Esse é como fazer armadilha e cair nela própria, porque tudo que nós falamos um dia vem para nós mesmos. Fiquem com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.